Olá, boa tarde, boa segunda-feira. No ar, mais uma edição do Boletim Primavera. Menos burocracia e mais praticidade. Um decreto do presidente Michel Temer simplifica o atendimento em serviços públicos. A partir de agora, a apresentação de cópias autenticadas não será mais necessária e acaba também a exigência de reconhecimento de firma em órgãos públicos federais. O próprio servidor público é quem vai conferir os documentos e assinaturas. O decreto da cidadania ou da desburocratização, como está sendo chamado pelo governo. A nova norma, assinada pelo presidente Michel Temer, tem o objetivo de simplificar a entrega de documentos nos órgãos públicos federais emitidos por instituições oficiais de todo o país. De agora em diante, o cidadão, por exemplo, quando ele vá se endereçar à administração pública solicitando um serviço, a administração não faça várias vezes a mesma requisição do mesmo documento. A ideia é que se o documento ou aquela informação já se encontre na base de dados da administração pública, a administração pública primeiramente deve ir atrás desse documento na sua base de dados, né? E depois, então, solicitar ao cidadão caso ela não disponha dessa informação. Depois do decreto, o que nós temos é o seguinte, a regra é a não exigibilidade da autenticação de documentos, salvo se houver obrigatoriedade legal, ou se houver alguma dúvida fundada sobre a autenticidade desses documentos. A dispensa de autenticação e reconhecimento de firma para empresas é fruto da decisão de um grupo de trabalho sobre desburocratização e modernização do Estado, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. O próprio servidor público vai conferir a cópia do documento com o original. Já a cópia autenticada dispensa essa conferência. As firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. Para Salomão, dono de uma banca de revista e lanchonete no centro de Brasília, a medida vai facilitar muito a vida das pequenas empresas. Vai adiantar bastante. O tempo, né? Tempo pra gente é ouro, né? O Ministério da Educação liberou 273 milhões de reais para instituições federais de ensino. Além de universidades, os recursos vão ser repassados para hospitais, universidades e também escolas técnicas. Foram liberados 273 milhões de reais para manutenção e custeio de instituições federais. Os recursos contemplam universidades e a rede de educação profissional, científica e tecnológica. A maior parte dos valores, 187 milhões de reais, foi destinada às universidades federais, incluindo repasses para os hospitais universitários. Já a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica recebeu outros 82 milhões de reais. O restante foi repassado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao Instituto Benjamin Constant e à Fundação Joaquim Nabuco. Desde o início do ano, o MEC repassou mais de 4 bilhões de reais para o setor. De Brasília, Mara Kenup. Brasil e Argentina discutem avanços na relação entre os dois países e como viabilizar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O ministro das Relações Exteriores e Culto da República Argentina, o embaixador Jorge Faurí, em visita ao Brasil, se reuniu com o presidente Michel Temer e com o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. Rivais no futebol, mas muito amigos em outras áreas. Este foi o recado que o chanceler argentino Jorge Faurí transmitiu aos brasileiros. Nestes próximos meses vamos a ter anúncios para começar a fazer itinerâncias consulares em conjunto. E os cidadãos do Brasil e da Argentina que estão em diferentes partes do mundo vão encontrar em um lugar as duas embaixadas, aos dois consulados, a trabalhar para dizer, olha, vamos a resolver teus problemas e, ademais, vamos a compartilhar uma caipirinha, uma empanada e um mate. Há um mês à frente da chancelaria argentina, Jorge Faurí veio a Brasília para revisar o Plano de Ação Brasil-Argentina, lançado no começo deste ano. O primeiro encontro foi com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Na sequência, o chanceler argentino se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, no Itamaraty. Nossa conversa
vem na sequência de uma reunião muito importante acontecida aqui no Brasil entre o presidente Macri e o presidente Temer, um tema que foi muito importante na época, que foi muito importante na conversa dos dois presidentes, que foi a necessidade de eliminarmos entre nós, Brasil, Argentina e os países que compõem o Mercosul, os entraves que hoje dificultam que o Mercosul realize a sua vocação de ser uma zona de livre comércio. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram mais de 22 bilhões de dólares. Entre os principais produtos no comércio bilateral estão veículos e trigo. Os dois chanceleres também conversaram sobre um assunto que Brasil e Argentina compartilham no contexto do Mercosul: um acordo de livre comércio com a União Europeia. A expectativa é que as negociações avancem até o fim deste ano. Há muito tempo vem sendo objeto de desejo, de tratativas, mas que agora, graças a uma convergência de circunstâncias internacionais e também uma convergência de visão dos países do Mercosul quanto à necessidade de abertura para o mundo, poderão se concretizar. Essa é a nossa expectativa e o nosso empenho. E nos dias 20 e 21 de julho ocorre em Mendoza, na Argentina, a 50ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul, com a participação do presidente Michel Temer. A Argentina vai passar na cúpula a presidência temporária do Mercosul para o Brasil, que vai liderar o bloco até o fim deste ano. Esperamos, como um dos pontos principais, nós esperamos concluir um acordo sobre compras governamentais no Mercosul. Começaremos a discussão de temas que estão na pauta dos acordos de comércio no momento, como comércio eletrônico. Essa questão dos regulamentos técnicos, nós esperamos ter um avanço importante nessa presidência brasileira. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região.